Como viver de renda? Recentemente fui procurado por um seguidor nosso, do nosso canal, das nossas redes sociais, e ele me fez a seguinte indagação: é possível viver de renda passiva? Como fazer para viver de renda passiva? Como montar uma carteira de investimentos que me permita ter no futuro uma renda passiva? Olá, meu nome é Clodoaldo Lacerda. Para os que me conhecem, para os que não me conhecem, continua sendo Clodoaldo Lacerda. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aqui, dê o seu like. Como eu disse recentemente, um dos seguidores nossos, nossas redes sociais, mandou uma questão bem direta para nós. Ele quis saber como compor uma carteira de investimento para que no futuro, obviamente, ele possa viver de renda passiva. É possível viver de renda passiva? Um ponto que é importante a gente abrir essa nossa colocação é falar que existe uma diferença básica entre investimentos e aplicações financeiras. Você sabia disso? Quando a gente fala de investimento, eu estou falando também de aplicação financeira, mas nem toda aplicação financeira é um investimento, mas nem todo investimento é constituído de aplicações financeiras. Você sabia que, por exemplo, se você comprar um lote, um terreno, um sítio, uma casa, um apartamento, você está realizando um investimento que poderá lhe dar algum tipo de retorno financeiro, principalmente se você os alugarem. Se você alugar o seu apartamento, essa casa, as garagens, o lote, o terreno, você vai ter uma renda derivada do aluguel. E isso é uma forma de ter ganho financeiro. Nós temos abordado muito aqui no nosso canal sobre aplicações financeiras, que também são investimentos, mas muitas das vezes, quando você pensa numa renda passiva, nós não podemos depositar, como se diz, todos os ovos em uma única cesta. Então, para se pensar em renda passiva, em renda futura, nós temos que avaliar que tipos de investimento que não sejam só aplicações financeiras poderão dar-nos um retorno, uma renda mensal, a qual sim poderemos viver somente dela sem precisar de trabalhar. Esse é o maior sonho de todos nós, não é mesmo? Viver sem precisar de trabalhar. Mas para isso a gente precisa trabalhar muito, formar um capital financeiro para depois aplicar e aí sim ter essa renda passiva. É nessa hora, inclusive, que entra-se, por exemplo, a previdência privada, como um investimento no qual você aplica para depois, enquanto aposentado, começar a usufruir, como acontece com a previdência pública, de receber um determinado valor mensal derivado da sua aplicação, que vai te gerar uma certa tranquilidade financeira do ponto de vista da renda passiva, que é o que o nosso seguidor aqui nos questionou. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Primeiro ponto de reflexão para se pensar em uma renda passiva é fazer a conta contrária. Quanto você quer de renda mensal? Quanto você quer receber mensalmente e a partir de quando? Porque se você quiser receber algo de uma forma passiva desde já, você precisava ter constituído um capital anteriormente. Então, se você pretende a partir de hoje pensar em ter uma renda passiva, em pensar em ter um ganho mensal sem até precisar de trabalhar, você precisa formar uma carteira de investimentos para conseguir fazer isso e aí definir a sua renda. Vamos supor, numa hipótese bem remota, que você se contente em viver com uma renda de R$10.000. Que capital eu preciso ter que aplicado me gera uma renda de R$10.000? Uma renda passiva. Por que passiva? Porque eu não estou trabalhando, porque eu não estou me esforçando ativamente, não estou sendo proativo, eu simplesmente estou recebendo derivado daquilo que eu já trabalhei, derivado daquilo que eu já fiz. Essa que é a grande colocação da renda passiva. Mas voltando aqui, se você pretende ter uma renda de R$10.000 por mês a partir de um determinado período, você precisa constituir um capital que te gere essa renda. Por exemplo, vamos supor que você tenha constituído ao longo da sua vida a compra de bens. Você tem duas casas e resolva alugar essas casas. São casas as quais você não vive, obviamente. Você tem duas casas, essa é a sua casa, e resolve alugá-las por uma remuneração, por um pagamento mensal de R$1.000. Bem simples. Então você já está garantindo uma renda passiva de R$2.000. R$1.000 de um imóvel, R$1.000 de outro imóvel. Mas para atingir os R$10.000, você precisaria de mais R$8.000. Como fazer isso? Se você, por exemplo, quer ter essa renda de R$8.000, você precisa ter um capital que, aplicado a uma taxa X,
te gera essa renda de R$8.000. Falando de uma forma bem simplista, considerando investimentos menos agressivos, que remunerem menos, mas obviamente mais seguros, você precisaria no mínimo ter um capital acumulado financeiro de R$1 milhão. Você precisaria ter pelo menos R$1 milhão em dinheiro vivo, aplicados em diversos investimentos. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, mas tem R$1 milhão. R$1 milhão a uma taxa mínima mensal de 0,8 te gera uma remuneração de R$8.000, sem você precisar de fazer nada. Então, se você tiver R$1 milhão guardado, acumulado, você obviamente, aplicando num investimento que renda menos, que vai te remunerar algo em torno de 0,8% ao mês, te geraria uma renda mensal de R$8.000. Se você tem os dois imóveis que nós citamos e cobra de aluguel algo em torno de R$1.000, você já tem uma renda mensal de R$10.000, que você não precisa fazer mais nada, pode cruzar os braços e ser feliz, se obviamente você consegue viver com uma renda de R$10.000. Você partir de uma premissa, uma referência por baixo, que o salário mínimo gira em torno de R$1.200, então obviamente R$10.000 você está rico, você tem muito mais do que a média da população brasileira. E se você organizar com esses R$10.000 e não gastá-lo todo, você ainda pode reinvestir e somar ainda e melhorar ainda mais o seu capital. Mas qual que é a carteira ideal? Veja bem, quando se fala de carteira de investimento, nós temos que retomar a discussão sobre investimentos em renda fixa, investimento em renda variável. Então você pode aplicar em renda fixa em letras de câmbio, pode aplicar em letras de crédito agropecuário, em letras de crédito imobiliário, LCI, LCA, LC, como eu falei, em certificados de depósito bancário, em CDB, pode aplicar na velha poupança, pode aplicar em fundos de renda fixa vinculado a instituições financeiras ligadas ao mercado imobiliário, por exemplo, ou ligado a outros mercados. E você pode ser mais ousado ainda e aplicar em títulos de renda variável, em ações, em bolsa de valores, em debêntures ou outro tipo de investimentos de renda variável, ou fazer uma composição de forma que você tenha um percentual aplicado em renda fixa e um percentual aplicado em renda variável. Muitas instituições financeiras, por exemplo, oferecem seus fundos nos quais você pode mesclar, ter 50% em renda fixa e 50% em renda variável, ou fazer uma relação 70-30, 70% em renda variável, 30% em renda fixa, ou 80-20, vai depender do seu perfil como investidor. Você pode também, como eu falei, não pegar todo o seu dinheiro que você acumulou ao longo da sua vida e deixar aplicado só no mercado financeiro. Você pode comprar imóveis e fazer renda de aluguel nele, comprar um sítio e as pessoas poderem no final de semana ir lá usufruir do seu sítio e te pagar um valor por ele. Você pode ter um apartamento numa cidade maior, numa cidade praiana, litorânea, em que as pessoas em temporadas vão te alugar para poder ir lá curtir uma praia, ou uma casa de campo, que as pessoas gostam também, eventualmente, fazer esse tipo de colocação, de prazer. Então a ideia é você nunca colocar todos os ovos numa mesma cesta, mas a nossa recomendação não é estar em definir qual é a carteira ideal, qual é a carteira que você deve usar para guardar o dinheiro, mas primeiro definir como você vai fazer para guardar dinheiro, que é o que nós temos discutido aqui no nosso canal, nesses vídeos todos que nós já produzimos para mais de 30 vídeos, e a nossa discussão tem sido sempre essa: educação financeira. É você se policiar, se organizar financeiramente para gerar sobra de sua renda. E obviamente essa sobra ser aplicada. Então esse é o primeiro passo. Existe regra. Outro dia um amigo meu estava falando que não gosta muito de pessoas que estabelecem que tem que guardar 10, 15, 20, 30%. Você tem que guardar o que é possível, ok? Eu mesmo tenho pregado aqui nos nossos vídeos, no nosso canal, de você economizar 10 a 15% da sua renda. Porque é o mínimo que eu entendo legal para você começar a ter valores sobrando. Mas, tudo bem, não consigo guardar 10 nem 15%. Consigo guardar 5%, consigo guardar 1%, consigo guardar 0,5%. Tudo aquilo que você guardar, gente, vai te gerar recurso. E aí como que você faz isso? Se você tem um salário mensal de R$2.000 e consegue guardar desse salário mensal 5%, tá? Nós estamos falando de um valor de R$100, é o que você consegue guardar por mês. Para começar, aplica na poupança ou aplica no CDB. Eu até acho que deve aplicar no CDB, que vai ter uma rentabilidade melhor. Beleza, vamos definir que você aplica o CDB. Quando esses R$100 ao final de um ano tiver convertido em 1.200, se você não aplicou nada, só os 100,
1.200 dá para você pensar já em diversificar. Então, obviamente, ao final de 10 anos, propomos que você tenha esses seus R$ 100 mensais, tenha virado R$ 12.000, multiplicando aí por 10 anos de uma forma simplista, 1.200 por 10, tenha virado R$ 12.000. R$ 12.000 é algo que você pode pegar 30% dele e aplicar em títulos de renda variável, em ações, em outros tipos, e os outros 70% continuar em renda fixa e vai manter a aplicação mensal. O segredo, gente, não é escolher o melhor fundo, não é escolher a melhor aplicação financeira, mas ter em vista a sua habitualidade, é você mensalmente continuar fazendo o que a gente chama de aportes, de valores os quais você tem que pagar mensalmente. Se você tiver essa linha de fazer aportes mensais e ter essa disciplina, essa é a palavra. Ter essa disciplina, obviamente que ao final de um determinado período você já vai ter um valor expressivo. Obviamente que paralelo à sua carreira financeira de investimento, você está pagando, trabalhando, está contribuindo para o INSS, está contribuindo para uma previdência privada e ao final de um determinado período isso construir um imóvel que você vai poder alugar. Então essa carteira pode ser diversificada nesse sentido. Você pode, ao final de 30 anos, ter renda derivada de aluguéis de imóveis que você construiu, você ter renda derivada da aposentadoria pública do INSS que você contribuiu por 35 anos, você pode, ou mais, você pode ter renda derivada de previdência privada, você comprou um título no banco e depositou no banco todo mês e vai receber depois de 30, 40 anos de idade, e obviamente essa renda financeira que você resolveu separar para investir. E essa é a sua carteira. E tem imóveis, tem bens que você construiu e pode alugar, tem o valor que você paga mensalmente ao INSS, Previdência Pública, algo que você constitui num banco, você faz uma previdência privada, e aos investimentos que você faz de renda fixa e renda variável, derivado das sobras mensais que você tem. A essa carteira de investimentos, que eu estou falando de uma forma bem simplista, vai te permitir uma renda. Quanto maior for o valor que você guardar mensalmente, maior pode ser a sua renda futura, ou mais rápido você vai conseguir. Eu brinquei aqui, claro que eu estou brincando, gente, né? A gente tem que ter isso claro, né? Mas se você guardar R$ 100.000 por mês, se fosse o caso, ao final de 10 meses você teria 1 milhão. Ou seja, ao final de um ano você teria 1.200.000. 1.200.000 aplicado a 1% vai te dar R$ 12.000 por mês, ou seja, com um ano você guardou um capital que te permite ter uma renda passiva o resto da vida, então não tem problema nenhum. Então a renda passiva ela está vinculada diretamente à sua disponibilidade em guardar recurso hoje. Para isso, educação financeira é essencial, é você não gastar tudo aquilo que você ganha, guardar um percentual disso. Quanto mais rápido você montar um capital e calcular, mais condições você vai ter de ter uma renda passiva, ok?